Olá meus caros alunos, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos resolver a questão número 11 de Física da prova da Unifesp, que aconteceu no dia 14 de dezembro de 2018. Então está aparecendo para os senhores na tela o enunciado da questão. Pause para você resolver com calma. Tentou resolver e teve dúvida? Vem comigo para a lousa. Então nessa questão ele fala que tem um operário lá em cima, no último andar, no telhado, lá no topo do edifício, e tem um tijolo na mão dele. Acidentalmente o tijolo caiu. Esse tijolo está a uma distância de 70 metros até a cabeça de um outro operário que está no chão. Ele não mencionou qual é a altura do operário, mas também não interessa para a gente porque as perguntas envolvem chegar até o ponto da cabeça do operário. Ele diz que um segundo depois do início da queda, então depois que começou a cair, o operário no alto grita para que o operário de baixo ele desvie e corra para que o tijolo não caia na cabeça dele. Aí ele faz a seguinte pergunta na letra A. A distância percorrida pelo tijolo entre os instantes tempo igual a 1 segundo e tempo igual a 3 segundos. Então nesse caso nós precisamos saber qual é a equação horária do movimento do tijolo. Então vamos lembrar que o tijolo ele vai cair, ou seja, ele tem um movimento na vertical. E na vertical nós temos a aceleração gravitacional dada como sendo g igual a 10 metros por segundo quadrado. Então aqui eu tenho a aceleração igual mais g. Se eu estiver orientando a minha trajetória para baixo. Orientando essa trajetória para baixo, automaticamente a minha aceleração vai ser positiva com a mesma orientação da aceleração gravitacional. Então o tijolo ele vai percorrer um movimento uniformemente variável, ou seja, move. Dessa forma, nós temos a equação sorvetão. S igual S0 mais V0t mais A vezes t ao quadrado sobre 2. A gente já sabe que A é a aceleração gravitacional, que é g, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Falta descobrir V0 e S0. Como o tijolo caiu acidentalmente aqui, então V0 é igual a 0, que é a queda dele não foi causada por empurrão do operário, mas ele simplesmente soltou. Quando ele soltou o tijolo, então a velocidade inicial é 0. E S0 depende da gente. A minha trajetória eu estou marcando para baixo, então vou colocar lá em cima como sendo o início dessa trajetória. Então, na bica do tijolo aqui, na mesma altura, eu vou marcar como sendo 0, ou seja, S0 também vai ser 0. Assim, nós temos o espaço em relação ao tempo vai ser igual a 0 mais 10 sobre 2 vezes t ao quadrado. Ou seja, ST vai ser igual a 5 vezes t ao quadrado. A pergunta que ele faz é a distância percorrida entre tempo igual a 1 segundo e tempo igual a 3 segundos. Vamos calcular onde está o tijolo depois de percorrido 1 segundo. Então vamos trocar aqui, no lugar do tempo, vamos colocar 1 segundo. Então se eu coloco no lugar do tempo 1 segundo, dessa forma teremos S, e no lugar do T eu coloco 1 segundo, vai ficar 5 vezes 1 ao quadrado, vai dar 5 metros. Ou seja, o tijolo ele percorreu 5 metros no primeiro segundo. Então aqui é a posição do tijolo descendo. Agora vamos calcular para tempo igual a 3 segundos. Para tempo igual a 3 segundos, eu substituo na equação. Feres, é só substituição? Mais nada, só isso. Então essa aqui estava tranquila demais. Vamos lá, fica 5 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, vezes 5 dá 45 metros. Então ele desceu agora até chegar na posição 45 metros. Então, tudo é 70 metros, já andou 45 metros, falta andar 25 metros para chegar na cabeça do rapaz. Agora vamos calcular a distância. A pergunta dele é a distância percorrida. Então, a nossa resposta para o examinador do Unifesp para ganhar 10 é... Então, a distância percorrida entre tempo igual a 1 segundo e tempo igual a 3 segundos é igual à diferença dos dois, 40 metros. Então, coloco aqui 40 metros.
sempre coloca a unidade. Se não colocar a unidade, perdeu ponto. Então aqui eu tenho resposta final para a letra A. Agora vamos resolver a letra B. Na letra B agora, ele quer saber quanto tempo o operário que está no chão tem para correr e o tijolo não cair na cabeça dele depois que ele ouviu o rapaz gritar. Então a gente já sabe que o rapaz gritou depois de 1 segundo. Vamos fazer o seguinte. O tijolo está caindo. Depois de 1 segundo, ele percorreu 5 metros. Depois de 3 segundos, ele percorreu 45 metros. Então, com 4 segundos já vai ter caído no chão. Vamos calcular agora exatamente o tempo que vai demorar para chegar nos 70 metros. Então a gente já sabe que a função do espaço em relação ao tempo, como a gente fez na letra A, é 5 vezes t ao quadrado. E eu quero calcular quanto tempo vai demorar para poder percorrer 70 metros. Então isso é igual a 70 metros. Aí descubro exatamente o tempo necessário para ele poder percorrer os 70 metros. Então vamos dividir agora por 5. Assim eu tenho esse tempo, vamos chamar de tempo de queda. Esse tempo de queda é o tempo que o tijolo vai demorar para chegar até a cabeça do operário. Vamos fazer de tudo para o operário escapar e sair dessa. 70 sobre 5 vai dar 14. Então aqui eu tenho tempo ao quadrado igual a 14. Dessa forma, o tempo vai ser raiz quadrada de 14. Então esse aqui é o tempo de queda. Não vamos colocar menos porque não tem sentido falar um tempo negativo. Só que no enunciado aqui ele falou que considere raiz quadrada de 1400 como sendo igual a 37. E aqui deu quem? Raiz de 14. Quem que é esse raiz de 1400? Vamos mexer com ele? Raiz de 1400 vai ser raiz quadrada de 14 vezes 100, que é igual a raiz quadrada de 14 vezes raiz quadrada de 100. E quem que é raiz quadrada de 100? É 10. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 14 vezes 10. Isso igual a quanto? Igual a 37. Então, foi dada que raiz quadrada de 1400 é igual a 37. E raiz quadrada de 1400, a gente fez o cálculo aqui e deu 10 vezes raiz quadrada de 14. Assim, raiz quadrada de 14 vai ser 37 sobre 10. Então, dessa forma, o tempo de queda, que é igual a raiz quadrada de 14, que é 37 sobre 10 segundos, ou seja, 3,7 segundos. Então, o tijolo vai demorar exatamente 3,7 segundos para chegar no solo, ou na cabeça do operário. Só que o operário lá em cima gritou depois de 1 segundo. Então já se passaram 1 segundo. Agora vamos verificar o tempo do som sair da boca do rapaz e percorrer essa distância de 70 metros. Então o som agora ele vai descer. Só que o som não tem massa. Então se o som não tem massa, mesmo descendo, ele não vai ser influenciado pela aceleração da gravidade, porque a aceleração da gravidade só vai influenciar quem tem massa, devido à atração com a Terra. Então o som ele vai descer num movimento uniforme, porque não vai estar sendo acelerado. Não tem ninguém empurrando o vento, um vento ou alguma coisa empurrando o som para chegar mais rápido. E não tem ninguém empurrando o som para cima para chegar mais devagar. Nem o operário está descendo, nem está subindo, ou seja, não vai ter efeito Doppler para alterar a frequência ou a velocidade. Enfim, vamos calcular o tempo que o som leva para chegar da boca do rapaz lá em cima até lá embaixo. E vamos descontar desses 3,7 segundos o segundo que ele falou, que ele vai falar depois que caiu, e o tempo do som. Então agora calcular o tempo do som. Eu sei que o som ele vai percorrer um movimento uniforme, e no movimento uniforme nós temos apenas uma equação, sorvete. S igual a S0 mais V0 vezes T. E aqui nós estamos trabalhando com um som.
eu sei que o som ele vai percorrer 70 metros, só que ele tem uma velocidade, né? Então aqui eu tenho 70 metros, é o quanto ele vai percorrer. S0 a 0, que eu marquei a nossa trajetória lá em cima, e a velocidade do som foi dada como sendo 350. Então vamos fazer o cálculo aqui para descobrir o tempo desse som. Quanto tempo o som vai demorar para chegar até lá embaixo. Então vamos dividir aqui, ó. Vai ficar o tempo do som igual 70 sobre 350. Simplifica, vai dar 1/5, que é igual a 0,2 segundos. Então o tempo que o som vai demorar para chegar lá embaixo é 0,2 segundos. Ainda bem, né? Assim o rapaz consegue escapar. Então, o tempo de queda é 3,7 segundos, o tempo do som é 0,2 segundos, ainda nós temos um tempo do grito, que ele vai gritar somente 1 segundo depois. Agora vamos para a pergunta e resposta. O intervalo de tempo que o operário no solo terá depois de ter ouvido o grito e não ser atingido, vamos chamar de tempo do operário. Então, tempo do operário mais 1 segundo, que é o tempo do grito do rapaz, mais o tempo do som, que é 0,2 segundos, tem que ser igual a o tempo de queda, que é 3,7 segundos. Assim, vou fazer 3,7 menos 1, 2,7, menos 0,2, vai dar 2,5. Assim, o tempo que o operário lá embaixo no solo tem para fugir vai ser igual a 2,5 segundos. É tempo suficiente para ele poder reagir, para ele poder sair do local dele. É só ele dar um passo para frente que o tijolo vai cair atrás dele. Então a resposta para essa pergunta é 2,5 segundos. Assim chegamos no final dessa questão. Embaixo no link vocês vão encontrar duas fotos das lousas, uma foto para a alternativa letra A e outra foto para a alternativa letra B, ou para o item A e o item B. Espero que vocês gostarem da solução. Se você conseguiu fazer, parabéns, maravilhoso. Se não conseguiu fazer, refaça. Cada exercício que a gente aprende para valer é aquele que a gente erra uma vez, tenta de novo e acerta. E assim nunca mais vai errar. Um grande abraço a todos vocês, bons estudos, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.